Você já se perguntou o que realmente acontece quando um capacitor é ligado diretamente numa fonte de tensão? Parece simples, né? Mas a resposta pode envolver aí picos de corrente, risco de danos e um comportamento elétrico bem diferente. Aí é interessante que a gente vai ver acontecer agora aqui na tela do osciloscópio. Ok? Vamos ver isso na prática. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos falar sobre carga de capacitor e comportamento dele numa fonte DC. Bom, quando você conecta um capacitor numa fonte de corrente contínua, seja bateria, seja uma fonte de alimentação, seja um capacitor, um supercapacitor, algo do gênero, ele vai se comportar inicialmente como um curto-circuito. Então o capacitor no início da carga, então, como se fosse esse exemplo aqui, que eu tenho aqui uma fonte, uma bateria, um resistor e um capacitor. No início, no tempo zero, logo no início, ele vai se comportar como um curto, ou seja, ele vai permitir uma corrente muito alta aqui, uma corrente de pico. E por sua vez, a tensão nesses terminais aqui começa do zero. Ela vai começar do zero e vai crescer. A corrente ela vai tender a ser máxima no primeiro instante. E essa corrente inicial ela vai depender apenas da resistência do circuito e da própria fonte, da alimentação da fonte. Com o tempo passando, a tensão no capacitor sobe e a corrente vai diminuindo. As duas se acompanham, uma reduz e a outra aumenta, né? Até praticamente zerar a corrente e a tensão aqui ser a tensão máxima. Ok? Esse tipo de comportamento, ele segue uma equação. Eu não vou entrar muito em detalhe matemático, tá pessoal? Mas só para lembrar que segue esta equação aqui, que é uma equação da tensão em função do tempo, V de T. Para quem gosta de matemática, V de T é igual a V, que seria a tensão da fonte, que multiplica 1 menos E elevado a menos T sobre RC, onde R é o valor da resistência em série do circuito, C é o valor do capacitor em farads, T é o tempo de carga. Muito bem, e o comportamento dessa equação é representado aqui nessas duas curvas. Essa de cima aqui é de tensão e a de baixo de corrente. Repara que no tempo inicial aqui, t igual a 0 segundos, a tensão é zero. E ela vai elevando, vai se elevando de uma forma exponencial, por isso que aqui é elevado a isso aqui é uma equação exponencial, e com isso a curva também tem esse sentido gradual exponencial, ela vai crescendo rapidamente até se estabilizar. Então essa subida aqui de tensão é o tempo de carga do capacitor. Ok? E a corrente, por sua vez, no tempo zero, ou imediatamente após a zero, ela dá um pico de corrente máxima aqui, chegando ao limite que a fonte consegue fornecer, limitado também pelas resistências em série, e depois, assim que a tensão vai subindo, a corrente vai descendo junto, até que quando a gente tenha a tensão máxima no capacitor, nós temos a corrente mínima que tende a zero aqui. Quando isso acontece? Bom, esse circuito RC ele tem uma constante de tempo chamado RC mesmo, né, que é tal. Chamado de tal, que é igual a R que multiplica C. Se você pegar o valor do resistor e multiplicar pelo valor do capacitor, você vai ter o valor da constante de tempo em segundos. Quantas constantes de tempo eu preciso para carregar o capacitor? 5. Depois de 5 constantes de tempo, eu tenho a carga plena do meu capacitor. Então, se eu tenho uma fonte lá de 9 volts, ele vai levar 5 constantes de tempo para chegar a 9 volts. E como eu calculo a constante de tempo, multiplico o valor de R por C. Se eu tenho um circuito simples assim, eu multiplico o valor de R por C. O ESR, que eu desenhei aqui, ó, que é aquela resistência interna do capacitor, a resistência equivalente série dele, ela também influencia, mas dependendo da situação, ela vai influenciar muito pouco no RC. Só que se o capacitor tiver com defeito, que você tem uma SR muito alta, aí ele vai realmente pesar e vai se somar aqui de uma forma maior com o resistor que está externo aqui e vai, obviamente, aumentar o tempo de carga. Repare que o tempo de carga é proporcional, diretamente proporcional ao valor do resistor e do capacitor. Trocando em miúdos, quanto maior o resistor, maior o tempo de carga, quanto maior o capacitor, maior o tempo de carga. Ok? Então, um capacitor de 100 nanofarads vai se carregar de uma forma muito rápida, ao contrário de um capacitor de 1000 microfarads, que vai carregar de uma forma mais lenta. Obviamente, dependendo também desse resistor que você coloca aqui em série. O resistor em série, muitas vezes, é importante até para limitar a corrente de pico de partida, porque capacitores grandes
podem ter correntes de partida muito elevadas e isso pode causar problemas no circuito. Okay? Por isso ele precisa ser dimensionado. Muitas vezes a gente precisa desse resistor para que ele atue de uma forma a proteger, limitar essa corrente de partida. Então isso é muito importante, por exemplo, em fontes, no uso das próprias fontes lineares grandes, partes de áudio e outros circuitos especiais que a gente precisa tomar cuidado com capacitores grandes por conta da corrente de partida. Então o que a gente vai ver aqui é o seguinte: nós vamos simular esse circuito e vamos verificar esse tempo de subida aqui, calcular e ver a curva de corrente e a curva de tensão no osciloscópio. Ver as duas curvas para vocês enxergarem isso daqui na prática. Mas antes, pessoal, só avisando que eu estou mudando o meu fornecedor de placas de circuito impresso para JLC PCB, que tem opções mais em conta ainda para as PCBs. O site é totalmente em português e os preços estão já em reais. É uma das maiores fabricantes de placas de circuito impresso do mundo, que oferece não só as PCBs tradicionais, mas também placas especiais flexíveis, stencils de alta precisão, serviços de impressão 3D, usinagem CNC, montagem de protótipos, preços bem acessíveis e entrega realmente rápida. Para pedir é muito fácil, né? A gente pode entrar direto aqui, adiciona o seu arquivo de layout, escolher as características, quantidade, tamanho, camada, cor de máscara de solda, etc. e definir o frete que você quer. Aqui 5 placas saindo a R$10 o valor das placas. A gente pode escolher um frete mais em conta, esse Global Standard Direct Line é o mais em conta, clicar salvar no carrinho, a gente já tem o preço final. Ok, pessoal, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, entre lá para dar uma conhecida na JLC PCB, voltando para o nosso vídeo. Bom, pessoal, vamos lá, eu coloquei um capacitor aqui de 2.200 microfarads eletrolítico, por 16 volts, e aqui eu estou usando dois resistores, um resistor de 0,1 ohm, só para a gente ver a carga e descarga rápida dele, e depois um resistor maior de 15 ohms para a gente ver a diferença e calcular se o tempo realmente bate, ok? No de 0,1 a gente não vai fazer o cálculo de tempo porque é um valor muito baixo, a corrente é alta e a limitação do circuito aqui vai acabar sendo pelos próprios fios e limitação da resistência interna da fonte. Então nós vamos fazer o cálculo do RC com o de 15 ohms e o de 0,1 para a gente ver as curvas. Aqui a gente vai ver também no segundo. Tá? Então eu vou colocar aqui o osciloscópio e vamos lá. Eu vou ligar uma fonte com 12 volts, ok? E botar no modo single trigger para a gente ver o pico dessa fonte funcionando. Bom, pessoal, então está aqui o circuito montado. Primeiro o resistor 0,1 ohm. Vamos observar agora aqui no osciloscópio. Eu já botei ele no modo single trigger para dar um disparo e a gente poder ver as curvas. Vou ligar agora. Ok, ligando. Pronto. Já temos ali uma curva. Repare só, a curva de cima amarela é a curva da tensão e a curva vermelha é a curva da corrente. Repare o que aconteceu. No tempo zero, a gente tinha aqui tensão zero e ela foi subindo até estabilizar aqui em cima. Essa tensão aqui em cima é a tensão de 12 volts. Tá? Eu estou com 5 volts por divisão aqui, então 5 mais 5, 10, mais 2 aqui, 12. Está aqui 12 volts. Em compensação, a corrente deu um pico até aqui embaixo. A gente vai calcular essa corrente aqui. E depois, no tempo zero, depois o que acontece com ela, vai reduzindo até chegar a zero. Ela chega a zero quando lá em cima chega a 12 volts. Tá? Então, vamos fazer um cálculo aqui. Quanto é que deu aqui de o pico da corrente? 189,37 milivolts, não é isso? Exatamente. Essa é a tensão. Bom, então nós vamos pegar essa tensão, 189,37 milivolts, dá 0,18937. Essa aqui é a tensão que eu tenho ali para calcular a corrente. Uma corrente em cima de quem? Do meu resistor shunt. Que é esse resistor sim, aqui que eu estou medindo aqui a corrente, o canal da corrente, que é o canal 2, eu estou medindo aqui em paralelo com o resistor que está em série, para a gente ver a corrente que passa aqui. E a tensão eu estou medindo com os terminais em cima do capacitor, direto no capacitor. Então eu vou pegar aqui a tensão e vou dividir pelo resistor, 0,1 ohm. Então deu 1,89 amperes. Essa é a corrente de pico. Repare que num sistema simples ele deu um pico de quase 2 amperes e depois estabilizou ao zero. Ela foi reduzindo, né? E estabilizou no zero assim que terminou de carregar. Ok? Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos trocar por um resistor de 15 ohms que está aqui
já conectada ao lado. Então, vou desligar aqui a fonte e vou passar para cá. Esse aqui é o terminal negativo da fonte e aqui a ponta de prova. Repare, eu tive que botar os negativos da fonte do lado de cá, porque eles estão ligados em conjunto para não causar um curto-circuito. Então, a conexão é positivo da fonte no positivo do capacitor. Uma das probes ali também, que é para medir a tensão. No negativo do capacitor vão as duas garras dos dois canais e a entrada do resistor série. Na saída do resistor série vai o outro lado da fonte, o negativo da fonte, e a probe do canal 2. Assim a gente mede corrente e tensão de uma forma segura, ok? Então vou zerar aqui novamente. Provavelmente vai ter que fazer algum ajuste aqui de escala. Vamos lá agora. Já está lá com o resistor de 15 ohms. Ajustei o osciloscópio para essa nova configuração e vou disparar a fonte, ok? Então vamos lá. Ligando a fonte. E está lá. Já tenho a minha imagem congelada ali na tela. A gente vê a mesma situação. A curva de tensão subindo até 12 volts e a curva de pico aqui na corrente. Só que agora a gente vai medir o tempo de carga desse capacitor e conferir se ele realmente bate. Lembra da fórmula do RC? O tempo de carga de um capacitor ele é equivalente a 5 vezes a constante de tempo dele, que é RC. Vamos calcular qual seria a RC desse caso aqui. Eu estou usando 15 ohms e um capacitor de 2.200 microfarads. Como é que eu faço? Então, R vezes C. Então, eu vou fazer 15 vezes 2.000 microfarads. Tá? É isso que eu vou fazer agora, essa equação. Vamos lá. Eu vou fazer aqui R vezes C, que é 15, que é o valor do resistor, que multiplica o valor do capacitor, que é 2.200 elevado microfarads, né? Microfarads é menos 6, então é elevado a menos 6, tá lá, elevado a menos 6. Isso deu 33 vezes 10 a menos 3, 33 milissegundos, menos 3 é menos 3 milissegundos, então 33. Só que esse aqui é o valor de uma constante RC, 33 milissegundos. 33 milissegundos. O que eu quero é o tempo de carga. O tempo de carga é 5 vezes a constante, né? Então eu multiplico aqui por 5 vezes 5. Deu 165 vezes 10 a menos 3, que é 165 milissegundos. 165 milissegundos. Tá aí o tempo de carga. Agora vamos ver lá na curva o que deu. Se dá perto disso, se chegou alguma coisa nesse sentido, né? Então eu vou usar aqui os cursores. Vamos chegar os cursores para cá. Tem que botar bem no início aqui da subida da tensão, que é mais ou menos aqui. O primeiro cursor. No segundo cursor, mais ou menos no final aqui, quando ele atinge, quando a corrente aqui chega perto do zero e a tensão chega perto do 12 volts, que é mais ou menos aqui, né? É o ponto de virada, né? Deu 170, né? Isso aí. Vou marcar esse aqui melhor no iniciozinho. Ok. 168 milissegundos. Pela marcação aqui, 168. Eu calculei 165. Então, aproximadamente isso, né? Se eu chegar um pouquinho mais para cá, talvez aqui, porque é bem quando ele atinge a reta aqui, né? Ó, aqui já subiu para 172. De qualquer forma, eu calculei 165. Está extremamente perto. Eu não considerei o valor do ESR, que está em série com esses 15 ohms, o que aumenta, e muito menos a resistência dos cabos que estão aqui, que também aumenta esse tempo. Então, para ser fiel, 100% fiel, teria que somar todas essas resistências que estão no caminho da corrente para o capacitor, para a gente ter um valor cravado como mostra no osciloscópio. O osciloscópio mostra a vida real. A vida real é aquilo ali, 170, 172 milissegundos. O calculado, que é o ideal, 165. As diferenças estão justamente nas demais resistências que estão aqui no caminho, incluindo, como eu já disse, o ESR e os cabos. Ok, pessoal? Então fica provado aqui que
as 5 constantes de tempo dão exatamente ou aproximadamente o valor de tempo de carga total do capacitor, quando efetivamente a corrente vai a zero e o capacitor vai à tensão máxima de carga. Esse período a gente chama de período transitório, que é o período que vai entre o tempo zero e o tempo de 5 constantes de tempo, onde tem aquele pico de corrente. É o período mais complexo do uso de um capacitor, onde você pode simplesmente às vezes inviabilizar um projeto ou gerar uma série de problemas e não entender de onde vem a origem do problema. Muitas vezes no cálculo do capacitor, do resistor limitador de corrente e em outros problemas que acontecem durante esse período transitório, que embora seja da ordem de milissegundos, como vocês viram aqui, né, milissegundos, ou seja, 170 milissegundos para carregar um capacitor, né, isso dá 0,17 segundos e ele já está carregado. Só que ali pode acontecer muita coisa e esse pico de corrente em determinadas situações pode ser um problema. A fonte pode ter uma proteção muito rápida, ela pode cortar na hora desse pico. Você pode ter geração de alguns ruídos, alguns outros problemas na parte de áudio, entre outras situações. Então vale a pena checar. Se eu testar aqui com um capacitor de poliéster, um capacitor cerâmico, a gente vai ver essas curvas aqui praticamente imediatas, porque os tempos envolvidos são tão pequenos. Se eu colocar um capacitor, por exemplo, aqui de poliéster de 100 nanofarad, 100 é 100 elevado a menos 9, né? Então botei lá, 100 elevado a menos 9. E vamos usar o mesmo resistor, 15 vezes 15. Isso dá 1,5 vezes 10 a menos 6. Isso é 1,5 microsegundos. 1000 vezes menos do que a gente está tratando aqui no eletrolítico. A carga de um capacitor de baixa capacitância é muito rápida. 1,5. Se eu multiplicar por 5 para saber a carga total, dá 7,5 microsegundos. Isso é um tempo muito baixo. Então, capacitores de menor capacitância não são tão críticos assim para essa questão da corrente de partida, embora eles tenham essa corrente de partida muito rápida, né? Mas dificilmente ela vai gerar um grande problema num circuito mesmo que seja crítico. Já os eletrolíticos ou os valores maiores, esses sim podem dar problema. A gente encontra eles onde? Fontes e amplificadores, normalmente. Outros circuitos também, mas esses dois aí é onde a gente precisa prestar mais atenção, que ali é que vai dar o problema. E se for defeito, o projeto está ok, mas ele tem um defeito no capacitor, gerou um ESR alto, o que vai acontecer se eu aumentar a resistência aqui? Ou seja, se o ESR aumenta a resistência. Eu diminuo o tempo de carga, esse tempo de carga vai ficar mais lento. Ok? Isso também pode trazer uma série de problemas para o circuito. Então é bom ficar atento e é bom conhecer aqui essas características importantes de carga de um capacitor em corrente contínua. Então é isso, pessoal. Eu queria mostrar na prática como acontece a carga do capacitor, as implicações dela e o que acontece nesse tempo transitório aí de carga do capacitor, tá? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se gostarem, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço.